Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente estamos falando dos profetas menores. E dando continuidade do vídeo anterior, falar sobre o profeta Jonas. Dando continuidade do profeta Jonas e dando veracidade que ocorreu com esse profeta, né? Eu quero ler o livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 38 ao 44 e 45. Olha o que diz. O sinal da ressurreição. Então, alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. E Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como estive Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E o povo de Nínive se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. E a rainha do sul, rainha de Sabá, que se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior que Salomão. Quando um espírito imundo sair de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde eu saí. E de retornando, encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. E diante disso vai e leva consigo outros 7 espíritos, pior do que ele. E entrando, passa a morar ali. E o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração má. Ou seja, o que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui está falando, o que o profeta Jonas ele passou ali na cidade de Nínive foi verídica. E também foi verídica também que ele morreu dentro do grande peixe. Ou seja, o mais provável seja uma baleia que foi engolido por profeta Jonas. Jonas morreu ali dentro do ventre da baleia. E ao chegar próximo ali da região da Síria, ele foi saiu dentro do ventre do grande peixe, ressuscitou e entendeu anunciar a palavra do Senhor para os ninivitas, os homens cruéis, e mais provável que eles mataram o pai de Jonas. E no capítulo de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 10, relata o que o Jonas fez. O Jonas anunciou e descreve a ruína de Jonas e ter sucedido por volta de 612 a.C., quando ele anunciou por um dia. A avenida principal era grande, por mais provável de 3 dias para passar por ela, correndo mesmo, andando com passos largos. E Jonas fez isso com um dia, anunciando, e chegou na presença do rei de Nínive, na época,
E ele se arrependeu dos seus pecados, tirou as vestes reais e vestiu os panos de saco, e ainda por cima se humilhou, colocando cinzas na sua cabeça, ou seja, representando que ele está arrependido dos seus pecados. E Jesus relatou isso, que o mais rico e os mais pobres e os animais, eles entraram num jejum para que Deus veja o arrependimento deles, e Deus viu o arrependimento deles. E que a gente leu em Mateus, né, do 38 ao 45, Jesus relatando o acontecimento de Jonas, que não foi por conta assim, simples histórico, não foi, mas sim foi real, aconteceu. E o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites, literalmente, ou seja, ele morreu, e anunciou ali na cidade de Nínive a sua destruição. Mas o profeta Jonas, como ele tem o coração duro, ele queria que os ninivitas ali sejassem mortos mesmo. Ele ficou, subiu numa colina, pensando que ia cair meteoros na cidade de Nínive, sendo destruída ali com fogo. Mas não, Jesus viu ali o arrependimento do profeta Jonas. E Jesus vendo ali o arrependimento do profeta Jonas, ou dos ninivitas, dos ninivitas, o Jonas, ele ficou irado. Não entendeu qual é o propósito. Mas Jesus sim, Jesus queria que aqueles ninivitas sejam arrependidos dos seus delitos, dos seus pecados, das suas mazelas que ocorriam ali, a sua prostituição cultural, a prostituição religiosa, que eles cultuavam vários deuses, outros deuses, o mais provável seja o deus Baal. E com isso, e o exército deles era poderoso na época, que era o exército, que era o maior exército com armas bélicas na época. E com isso, eles se arrependeram junto com os do mais rico, o rei, até o mais pobre, pedindo perdão, pedindo a misericórdia ao Deus de Israel. E Jonas, ele ficou desapontado por isso, que a cidade, a Síria, não foi destruída, e Deus poupou os ninivitas que se arrependeram o que fizeram. E quando a morte do profeta, ela é desconhecida, a gente não sabe se ele voltou para o estado de Israel, mas a história, no mínimo curiosa, do profeta é que tanto fugir de sua vocação e acaba engolindo por 3 dias no ventre de um peixe e depois vomitando, não pode ser resumida apenas a isso. O trabalho de Deus em experiências pessoais com o profeta merece destaque nas lutarias, somando isso à coragem de piscar em um território, ou seja, ele pisou no lugar onde ele podia ser morto, voraz e hostil, faz com que a coragem esteja acima das tentativas de fugir, o que a obediência de Jonas teve acima de sua própria vida. Ou seja, o profeta Jonas não queria ir para um lugar que ele literalmente seria ser morto, mas mais provável, certeza, que ele morreu ali dentro do ventre do peixe. Mas Jesus tinha um propósito com ele para salvar uma cidade, a cidade rebelde, a cidade cheia de prostituições, cheia de mazelas do pecado. E Jesus foi ali através do profeta Jonas, usando ele, ressuscitou ele dentro do ventre do peixe, anunciou a palavra de Deus. Seja você também um anunciador da palavra do nosso Senhor Rei e Salvador Jesus Cristo, que Ele te ama e não quer sua morte, e quer sua vida
como ocorreu com o profeta Jonas e os ninivitas, no nome de Jesus.